Entre 1939 e 1945, o mundo assistiu ao seu maior conflito bélico. Inúmeros países estavam envolvidos agora naquela guerra que ficaria marcada na história da humanidade. Uma guerra que aconteceu simultaneamente em vários continentes e ceifou aproximadamente 60 milhões de vidas. Mas o Brasil participou desse conflito, também enviando tropas e participando ao lado dos aliados. Mas como foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial? Olá amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Antônio Carlos e aqui nós falamos sobre história e muitas outras coisas. Hoje nós vamos falar sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Esse conflito que marcou profundamente a história da humanidade. Mas antes eu quero pedir a você, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha se você gostar do vídeo, o seu comentário e compartilhar com seus amigos. O nosso canal está crescendo graças à ajuda de todos vocês. Bom, a Segunda Guerra Mundial foi um grande conflito iniciado pelos alemães em 1939 com a invasão da Polônia. Mas nós não vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial, vamos fazer depois um vídeo especificamente sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre a participação brasileira nesse grande conflito. O Brasil, ele até então adotava uma política de neutralidade. O Brasil vivia naquele momento chamado Estado Novo, que era uma espécie de ditadura governado por Getúlio Vargas. Então o Brasil também ficava numa posição, politicamente falando, muito desconfortável. Aliás, o Brasil tinha muitos negócios com a Alemanha, inclusive tinha interesses comerciais na construção de uma fábrica de aço. O Brasil, naquele momento, enfrentava uma situação política muito complicada. Mas é fato que a costa brasileira também começou a ser atacada por submarinos alemães. Navios mercantes do Brasil que levavam os nossos produtos para o exterior acabaram sendo atacados por submarinos na costa nordeste do Brasil. Os Estados Unidos entraram na guerra em dezembro de 1942 após serem atacados nas suas ilhas no Havaí e nas Filipinas. A partir daquele momento, os Estados Unidos começaram a pressionar sobretudo o Brasil por conta da sua posição estratégica do Nordeste para também entrar na guerra. Pressionado pelos Estados Unidos e depois de fazer um bom acordo para a construção e o financiamento de uma companhia siderúrgica aqui no Brasil, Getúlio Vargas declarou formalmente guerra ao eixo, entrando assim formalmente na Segunda Guerra Mundial. Mas o Brasil naquele momento não tinha força suficiente para entrar numa guerra. As nossas forças armadas, elas passavam por um processo de sucateamento proposital para que elas não ameaçassem a estabilidade daquele regime autoritário de Getúlio Vargas. Naquele momento, as forças armadas brasileiras, elas praticamente se reduziram ao papel de combater movimentos insurgentes dentro do Brasil e a perseguir politicamente aquelas pessoas contrárias ao regime de Vargas. Naquela época falava-se inclusive que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Acaba que o Brasil, em 1944, 2 anos após declarar guerra ao eixo, enviou aproximadamente 25 mil soldados para os campos de batalha. E para nós, para os nossos soldados, coube a missão de retomar territórios na Itália. Os nossos soldados, eles eram muito valorosos, mas inexperientes em batalha. E quando eles chegaram lá, o uniforme brasileiro era extremamente inadequado para o combate, tanto que as pessoas confundiam os uniformes dos brasileiros com os uniformes dos nazistas. Mas logo depois, os americanos trataram de ceder o uniforme para os nossos soldados, que foram incorporados ao 5º Exército Americano. Inicialmente, a nossa tropa foi comandada aqui no Brasil pelo general Zenóbio da Costa e depois que chegaram lá pelo general Mascarenhas. Era uma divisão inteira que estava indo lutar na guerra. Os nossos soldados, eles eram muito valorosos, realmente eles se destacaram infinitamente. Eles chegaram a capturar uma divisão alemã inteira, inclusive com seus comandantes, fato inédito na guerra. A sua batalha mais árdua e mais difícil certamente foi a tomada de Monte Castelo. Um ponto muito estratégico para os aliados e que realmente ajudou a dar uma virada na guerra.
Os nossos soldados, eles eram tão valorosos e criativos que não tinham medo de cumprir missões e realmente cumpriam com muito êxito. Tanto os nossos soldados da linha de frente, quanto os nossos aviadores da Força Aérea Brasileira. Eles também se destacaram muito, cumprindo mais missões do que a média dos outros pilotos que participavam na Segunda Guerra Mundial. Os nossos soldados chegaram a enfrentar temperaturas de menos 20 graus. Pois é. E esses soldados, eles eram criativos para não sofrer com frio. Esses soldados, eles acabavam colocando jornal dentro dos seus coturnos. E os americanos, olhando aquilo, ficavam impressionados com a inventividade dos nossos soldados. Após o fim da guerra, em 1945, o Brasil mandou sua tropa voltar para o continente. E ainda antes de chegarem no Brasil, os nossos soldados foram desincorporados das Forças Armadas. Isso era uma forma de Vargas tentar evitar que houvessem fortes críticas ao seu governo. Afinal de contas, os soldados brasileiros foram lutar na guerra contra um regime autoritário e aqui no Brasil nós vivíamos um regime autoritário. Acaba que os nossos soldados não receberam tudo que lhes foi prometido. Havia uma promessa de que eles receberiam casas, receberiam algumas pensões. Aproximadamente 500 soldados perderam suas vidas no confronto direto. Outros 2.000 acabaram perdendo as suas vidas em decorrência de ferimentos. Muitos ficaram mutilados e muitos ficaram com problemas psicológicos. E o Estado brasileiro pouco lhes deu atenção. Foi necessário que depois de muita luta, de muita batalha, surgissem as associações dos ex-combatentes, que lutaram pelos direitos desses pracinhas para que eles pudessem viver dignamente. Eu gostaria de sugerir 2 livros. O primeiro é escrito pela minha amiga Isalete Leal, que é a memória de um pracinha da Segunda Guerra Mundial, no qual ela conta a história do pai dela, o Cabo Leal, que lutou na Segunda Guerra Mundial. É um livro incrível. O outro é um livro escrito também pelos historiadores Raimundo César de Oliveira Matos e pela historiadora Ellen Vasconcelos, no qual eles contam a memória da FEB por ela mesma. São vários depoimentos de pracinhas no qual eles contam as suas histórias. Meus amigos, nós não podemos esquecer a nossa história. E falar sobre a FEB é falar sobre os nossos mais altos valores, porque realmente os nossos soldados se destacaram muito na Segunda Guerra Mundial. Se vocês estão gostando dos nossos vídeos, nos ajudem a compartilhar e a divulgar, sugerindo temas e novas abordagens. Tá bom? Até a próxima e um forte abraço.